Fala, meus amigos do Rodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Espero que sim, gente. Esse vídeo eu acho que vai ser um vídeo, enfim, né? Talvez cause um pouco de polêmica, mas são os motivos que eu acredito. São três motivos, na verdade, né? Vai estar dividido em capítulos, mas não é para causar polêmica. É, na verdade, a opinião de quem trabalhou na indústria automotiva durante um tempo e vendo um pouquinho de cenário macroeconômico, né? Eu acho que os carros elétricos, até agora, eu nunca me posicionei, né? Se eu era a favor ou contra, se eu acredito ou não. Mas o fato é que o carro elétrico, para mim, na minha visão, na minha percepção de mundo, ele não faz sentido no Brasil. Eu vou listar três motivos. Primeiro deles, parte de renda média do brasileiro. Vou colocar três dados aqui para renda. Hoje a frota, a idade média da frota aqui de veículos no nosso mercado, veículos de passeio, é de 12 anos. Segundo dado, o ticket médio dos carros de passeio hoje no mercado de usados é de R$ 31.000, né? Sendo o carro mais vendido, mais comercializado no mercado de usados, ou seja, que mais passa de mão, troca de mão, é o Gol. Gol G4, Gol G5. Carros aí literalmente que bate com essa faixa de preço. Terceiro ponto, o número de vendas de motos só cresce, né? Muito em função, talvez, do índice a taxa de juros, né? O índice de endividamento médio do brasileiro, dificuldade de acesso ao crédito, né? Então, isso por si só, já para mim, já é um grande impeditivo para o carro elétrico, né? Seja por questão de preço, né? Hoje um carro elétrico não custa menos que 115 mil. O Dolphin Mini, né? Hoje, em 2024, né? Pode ser que no futuro seja outro. Também por uma questão de repostos, de pós-vendas. Considerando um carro elétrico de 10 anos, será que o preço da bateria, será que a bateria dele vai estar ainda em bom estado, né? As montadoras dizem que sim, né? Nenhuma montadora deu garantia acima de 10 anos até agora. Segundo, nenhum carro elétrico dos que a gente está vendo hoje, a tecnologia que eles usam hoje, tem mais de 10 anos de produção, né? Com exceção de algumas marcas chinesas, mas a nível de mercado nacional, não. Então a gente ainda não sabe de fato como que vai ser um pós-venda, né? Como é que vai ser a questão de reposição de peças desses carros, né? Quão acessível, quão barato, quão viável vai ser. Então, primeiro, esse argumento já é muito, para mim, muito forte. E ele tem uma interlocução muito forte com o segundo ponto, que é a cadeia estrutural deficitária que a gente tem no Brasil. No montador que eu trabalhei, pessoal, eu cuidava muito da parte de pós-vendas, de planejamento de materiais para modelos que iam sair de produção, ou até mesmo modelos produtivos, né? Carros que ainda estavam em linha. E a gente tinha problemas muito triviais, né? Teve um SUV que a gente tinha problema no chicote do banco do motorista que às vezes travava. Esse carro tinha um sensor no banco que ele tremia o banco quando você dava ré, enfim. Tinha problema de bucha da suspensão traseira, do multilink traseiro, né, que ele não estava tropicalizado a suspensão e não tinha um fornecedor que conseguia atender o volume de demanda de carros, né? Então você tinha carros imobilizados por um par de buchas, às vezes, que estouravam no chicote, ou seja, problemas tão triviais, tão mais simples, né, com valor agregado tão mais baixo, aí no caso especificamente da bucha. Imagina um carro elétrico, né, que é uma complexidade muito maior. Tem gente que vai falar, não, tal rodagem tem um número de peças menor, e eu concordo, né? Mas o ponto é a complexidade, né? A gente é um país que, querendo ou não, a gente não tem a tecnologia de carro elétrico ainda, né? As montadoras chinesas, em teoria, dizem que vão trazer isso para cá. Ou seja, a gente tem um índice de nacionalização muito baixo desses componentes, ou seja, a gente depende de importação. Isso é muito ruim. É uma importação necessariamente dolarizada, né? Que ela depende de uma moeda estrangeira, então pode ter solavancos de preço que vai prejudicar muito o consumo interno. E em função disso, ele pode simplesmente manchar o nome de um carro, né? Que pode aumentar o preço das peças, aumentar o preço do seguro, levar a uma depreciação maior do carro, ou seja, queimar a imagem de um carro no mercado. Então, a gente tem muito isso a desenvolver. As montadoras, eu falei no vídeo passado, tem montadora grande que apanha com isso, de não ter uma cadeia de reposição de peças muito bem estruturada, que passa por um centro logístico eficiente, planejamento de materiais muito bem condizente com o volume de carros na rua, contratos com fornecedores muito bem solidificados, muito bem precificados, que esse é um ponto muito crítico para todas as montadoras aqui no Brasil. Acho que com exceção da Toyota, pelo menos na minha experiência pessoal. Então, esse é um segundo fator. E o terceiro fator, pessoal, para mim não faz sentido é a fonte de energia. Necessariamente, os carros elétricos eles foram criados numa realidade
mercado europeu, né, que você tem fontes de energia não tão limpas, né, como termoelétricas, né, enfim, energia nuclear, como o caso da França, né, e que não é o caso do Brasil, né? O Brasil, nos últimos 40 anos, tem fontes de energia primárias como energias limpas, né? Então, hidrelétrica, parques eólicos têm tido uma relevância muito grande nos últimos anos, bem como a massificação também de postos, não de postos, né, mas de tecnologia dos motores a combustão, né? Hoje a gente, o Onix mesmo, o Onix Plus, ele consegue fazer 19 quilômetros por litro, né? Não sei se precisa necessariamente um carro elétrico, né? Porque você pode ter economia de combustível, né? Economia do custo do quilômetro rodado, que é o que o carro elétrico promete ser um grande disruptor, né? Mas você vai ter o lado do custo da posse. Será que o custo da posse e da manutenção necessariamente vai ser mais barato? Isso é uma pergunta que a gente não tem como responder. Por exemplo, o Dolphin. A gente não sabe se daqui a 10 anos, na long life term, que a gente fala, né, na vida útil desse carro, ele vai ser mais barato, né? Ele pode ser. Tem estudos que falam que o carro precisa ter 10, 12 anos, o carro elétrico precisa ter para se pagar, né, em função do custo adicional, né? Então tem muita coisa pela frente, gente. Não é simplesmente você ver o custo do quilômetro rodado. Tem todo o custo de peça, custo de seguro, da desvalorização, da depreciação, né? De você ter uma reposição de peças viável, né? Uma bateria não custar 40 mil reais, 50 mil reais, que inviabiliza o carro inteiro. Então, particularmente, pessoal, eu acredito que para nossa realidade o carro elétrico ele não seja o melhor cenário, o melhor caminho. Eu acredito que sejam os híbridos, né? Os híbridos, por exemplo, a aposta da Volkswagen, que eu acho a mais coerente. Ela está indo para híbridos movidos a etanol, né? Porque o etanol, talvez por uma questão da gente ter uma- a gente é um país com dimensões continentais, né? Com um clima fácil para o plantio de cana-de-açúcar. Então, naturalmente, é uma matriz energética mais fácil para a gente. Mas talvez apostar nessas tecnologias que sejam mais, entre aspas, baratas, do que necessariamente aportar uma tecnologia que a gente, como país hoje, a gente já não é a nossa realidade. A gente já não consegue comprar um carro. É só você olhar na rua, pessoal. E tá bom que em grandes cidades, bairros de luxo, você vê esses carros rodando, mas não é a realidade do nosso país, né? É, mais de 50% da população não ganha, não tem uma renda domiciliar acima de 3 mil reais. Essa pessoa anda de moto, essa pessoa anda de transporte público, de metrô, de trem. Sabe, eu realmente eu não acredito, e isso é muito difícil, vai ser muito polêmico, muitos meios não falam. Eu não acredito no carro elétrico no Brasil. De novo, por uma questão de renda, né? O brasileiro, hoje o carro, ele tem uma frota, o carro dele em média tem 12 anos. O carro dele em média vale 30 mil reais. Será que daqui a 12 anos esses elétricos vão ser tão baratos quanto, vão valer a pena, tanto quanto eles valem a pena hoje, entre aspas, né? Então, pela questão de distribuição de peças, né? Hoje, montadora grande apanha com peça tão mais simples, né? Tem carro parado, com peça tão mais besta. Imagina essas peças mais complexas, né? Uma bateria, um inversor de um carro elétrico, ter algum tipo de dano. Será que vai ter peça para tudo isso? E questão da fonte de energia, né? A gente tem etanol, a gente tem sistemas híbridos, né? Os motores a combustão estão ficando cada vez mais eficientes, né? Você vê Corolla no sistema híbrido aí fazendo 25 quilômetros por litro. Eu acho que o híbrido é muito mais o caminho do que o carro elétrico, que para mim é uma imposição geopolítica no mundo atual. Principalmente no contexto chinês, que tem uma tecnologia. Aí, esse é outro ponto, né, gente? É, eu acredito muito que o carro elétrico está sendo muito impulsionado pelos chineses, né? Obviamente, né? BYD, GWM, para Jaque, né, também. Mas eu acho que o ponto é que a gente tem um estudo, né, uma pesquisa e desenvolvimento muito forte dos chineses. Por isso que eles estão tão precursores nessa corrida do carro elétrico. Eles não estão fazendo isso há 10 anos. Fazendo há mais de 20 anos, né? Tem vídeos aí da WW Brasil, super relevantes aí, que mostram que o governo banca pesquisa de carro elétrico chinês há mais de 20 anos. Então é natural que eles estejam na crista dessa onda, né? E por isso que eles são tão agressivos em preço, agressivos em posicionamento. E é uma coisa que eu acho que as montadoras tradicionais não vão conseguir pegar tempo. Tanto é que você vê Toyota se aliando à BYD para produzir bateria para carro elétrico, Tesla também. Não tem muito para onde fugir. Mas, de novo, gente, isso é uma perspectiva individual. Não acho que vai ser. Não quero aqui passar isso como verdade, é mais uma reflexão. Comentem aqui se vocês concordam comigo. Valeu por terem assistido até o fim. Abraço.